Olá, alunos! Vamos iniciar agora a aula 7 de processo de fabricação. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar os conteúdos de fresagem, processo de fresagem, os tipos de fresadora e os tipos de fresa. Pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos conhecer o processo de fresagem, os tipos de máquinas fresadoras e as ferramentas utilizadas nessas máquinas, que nós chamamos de fresas. Pessoal, o processo de fresagem é uma operação de usinagem, onde nós removemos o material por meio de uma ferramenta, certo? Que nós chamamos de fresa, tá? Essa ferramenta, pessoal, ela é multicortante, tá? Ou seja, ela possui múltiplas arestas de corte, tudo bem? E o processo de fresagem, pessoal, ele ocorre quando, cada aresta, pessoal, vai removendo um pouco de material. Por quê? A fresa vai girando, certo? A peça avança contra a fresa e cada vez que a peça avança um pouco, o movimento de rotação da fresa, certo? Vai removendo, cada vez vai arrancando um pouquinho de material. Ou seja, cada aresta cortante, pessoal, da ferramenta, remove um pouquinho de material, tá? A cada volta. Então, pessoal, o movimento, o processo de fresagem, ele ocorre através do movimento de rotação, certo? Ó, da ferramenta, tá? Olha lá. O movimento de rotação da ferramenta. E a peça, pessoal, ela é presa, numa morsa, tudo bem? Na máquina fresadora, tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente prende a peça, o material, o blank ali na mesa, certo? Ou prende direto na mesa da máquina, ou através de uma morsa, certo? A gente fixa essa peça na mesa da máquina. E aí o que acontece? A mesa, pessoal, ela se move, certo? Na longitudinal e na transversal, tudo bem? Então, a fresa, ela gira, A fresa gira, certo? E conforme a peça avança, ela vai arrancando o material. Ó. Cada vez que ela avança, a fresa vai arrancando um pouquinho de material por vez. Tudo bem? Olha lá. Ó. Então, nós temos o movimento de rotação da fresa e o movimento, tanto o movimento longitudinal da peça, quanto o movimento transversal para ocorrer o processo de usinagem. Tudo bem? Olha lá, pessoal. Está usinando, ó, foi para outra peça. Ó. Olha lá a fresa, tá vendo? Ó, como ela avança, tá vendo a peça? Ó? A peça vai avançando contra a fresa. Ó. Olha o cavaquinho saindo aqui, tá vendo? Ó? Então a fresa gira e a peça avança. Conforme a peça vai avançando, ela vai arrancando material. Ó. Parece que está cortando sabão, olha que beleza. Tá vendo? Olha que legal. Pessoal, a fresa ela fica girando, mas ela fica estacionária, tá? Ela vai trocar, trocou a ferramenta, que é CNC, Olha que legal. Tá vendo que a fresa fica parada? Ó, quem está se movimentando é a peça, ó. Tá vendo? A peça ataca a ferramenta, ó. Olha lá. Aí agora é uma furação. Furou. Por que furou? Para poder a fresa entrar. Olha que legal. A fresa entra dentro do furo para poder abrir, já que fresa não fura, Ó, tá vendo? Olha só, pessoal. Parece que é fácil, Mas não é assim, tá? Olha lá, pessoal. Esse é o processo de fresagem, Olha o cavaco, tá vendo? Essas fresas é interessante que ela vai jogando o cavaco tudo para cima. Então é bem interessante o tipo de afiação dessas fresas, tá bom? Olha lá, esse é o processo de fresagem. Olha lá, pessoal. Nós vimos então um vídeo ali mostrando um pouco do que é a fresagem. A gente vai ver muitos outros aí. Pessoal, quando a gente fala das fresadoras, as fresadoras também, assim como o torno, que nós vimos lá no comecinho das aulas, O torno é uma máquina-ferramenta, certo? Ou seja, máquina que fabrica outras máquinas. As fresadoras também. No início, no final do século retrasado, no final do século XIX, começaram a surgir outras máquinas. A partir do torno, foram sendo criadas outras máquinas. E aí, assim surgiu, a plaina, surgiu furadeira, surgiu a fresadora,
Bem, essa daqui é uma fresadora antiga, né? Dá para ver tudo aberto, tá vendo? Tudo por correia, né? Tá vendo? Isso aí, né? Tudo aberto assim, né? Não tinha proteção, podia causar acidentes, né? Tal. Bem. Olha lá, pessoal. As fresadoras, né? Elas trabalham, né, com movimento contínuo, tudo bem, pessoal? E vai executando a usinagem do material por meio de uma ferramenta que nós já falamos, que se chama fresa, tá? Através, pessoal, da fresadora, nós conseguimos executar as mais diversas operações, tá? E, lógico, o perfil usinado, né, pessoal, ele varia em função do tipo de fresa que a gente está usando, tá? E aí a gente vai conhecer mais depois os tipos de fresa, tá bom? Então, o movimento da mesa e o formato da ferramenta, né, combinando esses dois, a gente vai ter aí a superfície usinada. Pessoal, as fresadoras, tá? Elas são constituídas aqui, né? Ó, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, tá vendo? Ó? Então nós vamos ter aqui, ó. Olha lá, pessoal. Nós temos aqui o torpedo, que é essa parte de cima da fresadora, tá vendo? Ó? Tá? Nós temos o eixo principal, tá? Também nós chamamos de eixo árvore, tá? É onde a gente vai montar a ferramenta, tá, pessoal? No eixo principal. Nós temos a mesa, certo? Ó, apoiado sobre, que fica apoiada sobre o carro transversal, que fica apoiada sobre o suporte da mesa, que é responsável pelo movimento de subida e descida da mesa, né? Que é a profundidade de corte da peça, tá? Aí nós temos o corpo, a estrutura da máquina, que é o chassi dela, tudo bem? Temos as caixas de velocidade, onde a gente ajusta o avanço, tá bom, pessoal? Ó, bem? Então, essas são as partes, assim, meio que básicas de toda a fresadora, tá? Torpedo, eixo árvore, mesa, carro transversal, o carro vertical, o suporte ali que sobe e desce, tudo bem? A estrutura, né, que ela tem que ter, tá bom? As fresadoras, pessoal, elas são classificadas conforme a posição do seu eixo árvore, o eixo principal que a gente viu naquela imagem. Por exemplo, essa fresadora aqui, pessoal, a gente consegue ver aqui, ó, pela imagem, tá vendo? Ó, o eixo árvore dela está na horizontal, tá vendo? Ó? Ou seja, está paralelo à mesa, que aqui é a mesa da máquina, tá vendo? Ó? Olha essa imagem aqui, ó. Aqui é a mesa da máquina, ó. Tudo bem? Aqui, pessoal, é o eixo árvore. Essa aqui, ela está montada com o torpedo foi puxado para frente, né? Então você puxa o torpedo, aperta ele e tal. Aqui tem os mancais, ó, tá vendo? Que você utiliza para poder apoiar o eixo principal, o eixo árvore. Aqui vai ser montada uma fresa de disco, provavelmente, né? Tá? Uma fresa plana, né? Tá? Para fazer essa usinagem, tá? Tudo bem? Mas a gente vai ver o vídeo agora, pessoal, o próximo vídeo, na qual o que acontece? A fresa já não tem essa parte aqui, né? É que o cara montou a fresa direto aqui, ó. E ele tá usinando de forma horizontal, né? Bem interessante esse vídeo. Vamos ver agora a fresadora horizontal, como que funciona o processo de fresagem? Olha que interessante, pessoal, ó. A fresa está aqui, tá vendo? Ó, o torpedo está aqui em cima, ó. É uma fresadora Cincinnati, né? Bem famosa essa marca, tá? Importada, né, e tal. O que acontece, ó? Aqui tá a fresa, tá vendo? Olha, a peça é esse blocão grande aí, ó. Isso aqui é a peça, né, ó? Olha que legal. E ele está preso direto na mesa. A gente vai ver muitas peças presas na morsa, né? Nesse caso, a peça é tão grande que dá para prender direto na mesa, ó, tá? E aí o que acontece, ó? A fresa está girando e a peça está se movimentando aqui, ó. Conforme ela vai se movimentando, ó o cavaco saindo aqui, né, ó, tá? Olha que legal. Essa é uma fresadora horizontal, né? Tá? Olha lá, ó. Olha que bacana, olha lá, ele abaixou, tá vendo, pessoal? A mesa, ó, desceu, né? Olha lá, subiu, tá vendo? Ele tá mostrando aí os automáticos, né, ó, da mesa. Bacana, né? Olha lá. É uma máquina bem rápida, né, ó, vocês estão vendo? Apesar de ser bem antiga, era toda mecânica, tá? Esse tipo de máquina, pessoal, é muito assim, mecanicamente ela é muito forte, ela é muito resistente, tá?
Olha que legal, pessoal. Agora aqui é uma fresadora que a gente utiliza muito, é muito comum na área de ferramentaria. Essa aqui é a fresadora vertical, também conhecida como fresadora ferramenteira, tá, pessoal? Por que ferramenteira, professor? Porque ela é uma máquina, pessoal, uma fresadora. A gente percebe que a outra era bem robusta, né? É um monstro aquela máquina ali, né? A fresadora universal. Ela é bem horizontal, perdão. Ela é bem forte, ela é bem robusta, assim como a universal, tá? A ferramenteira, dá para verificar que ela é uma máquina um pouco menor, né? Ela é um pouco mais, assim, ela é mais delicada, tá? Ou seja, não dá para ficar desbastando com esse tipo de máquina. Ela aqui, pessoal, ela tem uma transmissão aqui geralmente por correia, tá? Existem engrenadas, mas a maioria que eu já vi, 99% dessas fresadoras que eu vi, elas são com correia, tá? É um tipo de correia, uma transmissão diferenciada e tal, que você pode alterar a rotação, né, com ela em movimento, ela é bem diferente, tá? E por essa transmissão por correia, pessoal, e por ela não ter uma estrutura tão robusta, é uma máquina para serviços menores. Serviços assim de fechamento, de ajuste, coisinha, detalhes, coisa pequena. Detalhezinhos da peça, por isso fresadora ferramenteira. Né? Ela não vai ficar desbastando lá, não vai ficar esquadrejando, bloco grandão. Não. Você não vai usinar uma peça gigante nesse tipo de máquina. Tá? Você não é uma máquina que nós chamamos, não é uma descascadeira. Tá? É uma máquina mais refinada para fazer fechamento, ajuste, ela é muito precisa, né? Ela tem digital e tal, bem interessante, tá? E por que ela é vertical? Porque, pessoal, ó, a gente monta a fresa aqui, ó. E a mesa dela tá aqui, tá vendo? A mesa tá na horizontal e a fresa fica aqui, ó. Ou seja, perpendicular à mesa. A mesa tá aqui, ó, na horizontal e a fresa tá assim, ó, nessa posição. Exatamente 90 graus, perpendicular à mesa. Tá vendo? Ó? Então, isso caracteriza uma fresa vertical, uma fresadora, né, vertical. Tá vendo, pessoal? A mesa está na horizontal e a fresa está perpendicular à mesa de trabalho. Tudo bem? Vamos ver um vídeo aqui, pessoal? A gente vai ver um vídeo interessante dessa máquina funcionando. Pessoal, bem interessante porque aqui a gente consegue ver um tipo de usinagem que não é tão comum, tá? Mas olha só, ela tem aqui a mesa da máquina, tá vendo? Olha que interessante, tem um conjunto aqui, pessoal, de engrenagens. Conforme a mesa está se movimentando automaticamente, tá? Então ela tem o automático aqui, ó, tá ligado a alavanquinha do automático, tá vendo que tá girando sozinha? E aí o que acontece? Conectado ao eixo, né, a mesa dessa máquina, a gente conecta uma série de engrenagens e um aparelho divisor. E aí o que acontece? A peça vai girando e a fresa, né, vai se avançando e a peça girando. E aí você consegue fresar uma rosca. Interessante, né? Tá? Ele está mostrando aqui o digital da máquina, né, tal. Tudo bem, pessoal? Então é interessante aqui, ó, né? Tá vendo? A mesa dela tá aqui. A fresa, pessoal, ó, tá bem aqui, ó. Olha a fresa aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Bacana, né? Ó, esse conjunto, ó. Tudo bem, né? Pode ficar assim, professor, pessoal? É que ele colocou aí, provavelmente, né? O cara colocou assim aberto, por quê? Para ele poder mostrar. Porque é muito perigoso esse conjunto de engrenagens, se fica aberto, né? Acontecer um acidente e tal, é bem arriscado, tá? Olha aqui, agora, essa daqui, agora sim a gente falou de fresadora mesmo. Uma máquina muito boa, pessoal. A fresadora universal, ela une esses dois mundos, né? A fresadora que só usina de forma horizontal e a que só usina vertical. Essa fresadora, pessoal, ela usina das duas formas, ó. Então, aqui nesse caso, ela está montada como horizontal. Mas a gente pode remover esses dois mancais, empurrar esse torpedo para trás, trazer, tá vendo essa parte azul, esse cabeçote? Você traz ele e engata, parafusa, e aí você transforma a fresadora de horizontal para vertical. Tudo bem? Então essa fresadora ela pode ser tanto horizontal quanto vertical. Por isso o nome dela, fresadora universal. É uma fresadora robusta, tá? A gente vai ver no vídeo aqui, ó. Ela é uma fresadora bem assim forte, mecanicamente falando.
Então, assim, é pau para toda a obra, tá? Aguenta de tudo, é uma máquina bem bacana. Olha que legal nesse vídeo. Olha lá, ele ajustou já aqui, né, pessoal? E ligou o automático, ó. A alavanquinha do automático, ó. Então, o que acontece? Olha, pessoal, a fresa gira, tá vendo? E a peça tá avançando, ó. Ela tá girando, mas ela tá estacionária, girando parada. Só que a mesa da máquina tá se movimentando, tá vendo? Então, conforme a mesa vai se movimentando contra a fresa, ela tá andando aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a usina? Tá vendo que legal? E aí o que acontece, ó? Olha o cavaco aqui, né, pessoal? Ó. Aqui é um fresamento frontal, né? A gente vai falar sobre isso mais nas próximas aulas, ó. Então ele entrou de cheio ali no meio da peça, tá vendo? Para mostrar ali a usinagem. Ó. Vai ser legal que ele vai voltar, né? Tudo bem, eu não acho legal voltar assim em cima dos cavacos, né, e tal, mas vai ser interessante que vai dar para vocês verem agora ele voltando. Olha que interessante, ó. Vai terminar a usinagem, ó. Tá vendo? Ele vai acionar a alavanca para o outro lado. Olha só que legal. Olha, ele ligou, ó, voltou com rápido, tá vendo? Ela voltou, ó. Voltou com tudo, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó lá, movimentou transversal, olha que interessante. Ó lá. E aqui ele altera a posição que ele quer, né? Se é transversal, tá? Ele ajusta ali certinho, tá vendo? Bem interessante essa máquina. E ela possui também ali, né, pessoal? Então a gente viu ali no vídeo o longitudinal e o transversal. E ela tem o vertical também, então ela sobe automaticamente. E, lógico, a gente tem que tomar muito cuidado. O aluno liga o vertical lá, esquece, bum, tromba na peça, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente ligar o avanço automático do vertical. Pessoal, além dessas 3 fresadoras que são assim que a gente mais utiliza, né, na metal mecânica aí, né? Nós também existem outros tipos de fresadora, como essa aqui, né, pessoal? A fresadora copiadora, tá? A fresadora copiadora, pessoal, ela é bem interessante, tá? Lógico, assim, dificilmente você vai achar uma fresadora dessa hoje na indústria, né? Mas antigamente, antes do advento aí dessa evolução das indústrias e tal, né, das ferramentarias, né? 20 anos atrás, não era fácil ter uma máquina CNC. A gente nem encontrava tanto assim, né? Isso aí nas ferramentarias era só ferramenta, só máquina manual, né? Hoje não, você vai, o cara... Você olha assim, o cara colocou na garagem dele, ele tem uma CNC, né? Tem o carro e a CNC do lado. Então hoje, assim, possibilitou bastante, né? Viabilizou bastante a compra desse tipo de máquina, tá? Principalmente há 10 anos atrás, né? Quando nós tínhamos o país numa ascensão, né? E principalmente o dólar estava a um preço acessível, então, assim, ficou bem mais fácil comprar esses tipos de máquinas, as máquinas CNCs, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Essas máquinas, né, quando a gente fala dos anos 80, né, 90, você ia fazer um molde plástico, uma cavidade, né? E aí a gente utilizava muito esse tipo de máquina. Por quê? Você tinha um modelo, fazia um modelo, por exemplo, de madeira, um desenho, colocava de um lado. Do outro você colocava o bloco lá de metal que você queria usinar. Né? E aí o que acontece? Você tinha, de um lado você tem um cabeçote com a fresa. Do outro lado, você tem um apalpador. Então, você tem o modelo, certo? E a fresa. E o material que você vai fresar. Então, você vai passando o apalpador de um lado, a fresa vai cortando o outro. Né? Tudo que você faz de um lado, faz do outro lado. Tá? É bem interessante, tipo assim, lógico, não é tão mais usual. Né? Mas antigamente a gente usava muito. Tá? Olha que legal, no vídeo aqui dá pra gente ver como faz esse processo. Né? Bem interessante, assim. Olha lá, pessoal, ele tem um modelo aqui, tá vendo? Desse lado tem um apalpador, aqui não usina, tá? Ele tá usinando aqui, tá vendo? Olha o cavaco saindo ali, ó. Tá? Então ele tem um modelinho aqui, ó, ele quer passar esse perfil para esse modelo aqui, ó, na madeira, tá vendo? Olha lá que legal. E aí ele vai passando de um lado, vai cortando o outro, ó. Ele vai passando de um lado, vai cortando o outro. Tá? Essa é a fresadora copiadora, tá vendo? Então tudo que ele faz aqui, ó, acontece do outro lado. Tá vendo? É lógico que essa fresadora era um pouquinho menor, né? As fresadoras, essas que a gente usava, eram um pouquinho maiores, né? Mas o princípio é esse aí,
tá? Essa é a ideia, tá? Você tem um cabeçote onde a fresa gira e um com o apalpador. Ó. Tudo que faz de um lado faz do outro. Tudo bem? E a fresadora pantográfica, essa aqui é bem legal, pessoal. Eu até estava assistindo um filme, né? Eu acho que vocês já devem ter até assistido. Chama-se 4 Vidas de um Cachorro, né? E aí o que acontece? O rapazinho, a criança vai lá, ganhou um cachorro, e aí ele leva lá e o rapaz grava o nome do cachorro numa chapinha de metal com uma fresadora pantográfica. Então como que é? Você coloca as letras que você quer de um lado e coloca a chapinha do outro. E aí você tem um apalpador de um lado e uma fresa do outro. E tudo que você faz aqui acontece do outro lado. Faz aqui, acontece do outro lado. Aqui eu peguei um exemplo de um vídeo que ele está fazendo uma chave. É bem interessante esse vídeo. Olha lá, pessoal. Aí olha que legal. Ele montou o modelo de um lado, né? E a peça do outro. Olha que legal. Daí o que acontece? Ele quer fazer uma cópia dessa chave aqui, né? É uma chave com um canal, né? Tal, assim. A fresinha está aqui desse lado. Olha que legal. Aí ele vai ligar, ele ajusta, olha lá. Olha lá, tá usinando, tá vendo? Então, ó, ele vai passando aqui, ó, com o perfil. E o perfil que tá aqui, ó, ele vai passando pro outro lado, olha lá. Olha lá. Então a fresa vai girando, tem 2 morcinhas, né? Modelo, aqui é o apalpador, não tá girando, ó. E aqui é a fresa girando, olha que interessante, ó. Olha lá, fez de um lado, voltou, tá vendo? Ele vai mostrar até a pecinha aqui, ó. É bem interessante, ó. Né? Olha lá, desligou. Vai dar para ver a pecinha. Ele vai tirar ali, ó. Ele tá mostrando aqui, ó. Olha lá, ele é uma cópia, isso, uma cópia de uma chave, tá vendo? Que ela tem aquele detalhe interno, né? Essas chaves mais novas, ó. Aí vai fazer um ajustezinho e tal. Olha lá. Olha que bacana, ó. Aí usinou, fez o perfil. Olha lá. Ajustou, tá vendo? Bonitinho a medida. Olha que bacana. E vai soltar para ver, agora dá para ver. Olha que legal. Dá para ver o canalzinho, tá vendo? Então ele fez uma cópia exata, né? Então a fresadora pantográfica, né? Ela pode copiar, né? Tanto perfis, né? Quanto também, né? Desenhos e tal. Tudo bem? E a fresadora, né, pessoal? Mais atual, as fresadoras CNCs, né? Olha lá, pessoal. Essa daqui é uma fresadora CNC, tá? A fresadora CNC, pessoal, ela tem um sistema dela controlado por computador, né? Então, o sistema no computador, o CNC, né? O comando numérico computadorizado, né? Esse sistema consegue controlar, né? Através de sensores, através dos servomotores, né? O movimento da ferramenta com precisão. Então, por exemplo, você quer fazer lá um perfil muito complexo, né? Antes você ficava lá, né, martelando, sofrendo lá na fresadora copiadora. Hoje não, você desenha, modela no software, vai lá, tá, modela no computador, vai no software de CAM, gera o programa, né, com as coordenadas ponto a ponto, né, ponto a ponto de movimentação, e ela vai produzir aquele perfil que você quer. A fresadora CNC, pessoal, é essa aqui, tá? Mas nós temos outra máquina que não deixa de ser uma fresadora CNC, pessoal, só que é o seguinte, esse aqui é um centro de usinagem, tá? Ele é uma fresadora, só que o que acontece? O centro de usinagem, ele faz a troca das ferramentas automaticamente. Na fresadora, o operador tem que ir lá e trocar as ferramentas, entendeu? Então ele vai lá, tá usinando, usinou, a máquina sobe, para, né? Dá um M0, parada de programa, né? O cara vai, tira a ferramenta, põe a outra, continua o programa, aí usina, precisa de outra, para. Então o operador ele está ali, né, interagindo o tempo inteiro com a máquina.
Aqui, pessoal, você põe a peça, preparou as ferramentas. Você colocou a peça, fechou a porta. Observa que ela tem uma estrutura maior, né? Porque ela tem toda essa carenagem, né? Essa estrutura grande. É uma fresadora, muito parecida com aquela ali, idêntica, né? Só que ela tem toda essa estrutura em cima dela, assim, de proteção e tal. Mas aí você fechou a porta, apertou o ciclo start, deixa rodar. Ela vai fazer tudo sozinha, entendeu? Aí ela troca a ferramenta e tal, você só vai lá, tirou a peça, acabou. Vamos ver, olha que esse vídeo é bem interessante, que é dessa marca aqui, ó, que é brasileira, né, pessoal, que é a Home, tá? Indústrias Home aqui de Santa Bárbara, né? Olha que legal. Esse é o D800, tá? Aqui, pessoal, é a estrutura dele, né, tal. Olha o comando aqui que você insere o programa, insere as informações. Olha lá, trocou a ferramenta sozinho, olha que legal. Olha que bacana, pessoal. Já vai fazer a usinagem da peça, ó. Tá vendo? Olha lá, pessoal. A fresa está girando e a peça está avançando, olha, contra a ferramenta. Tá vendo que a ferramenta está parada? Dá para ver pelo vídeo a câmera, tá vendo? Olha lá, quem está se mexendo é a peça. Tá vendo? Olha lá que legal. E ela vai cortando, olha lá. Então, rotação da fresa, movimento da mesa. Esses são os movimentos de corte, tá? No caso da fresadora, tá? Então, a gente tem a rotação da fresa, tá bem? A profundidade de corte e o movimento da mesa. São os três movimentos aí, ó. Olha que legal. Aí ela está interpolando, né? Olha lá. Ela está usinando uma cavidade ali, né? Ó. É muito interessante, ó. Tá vendo? Vai descendo em rampa, né? Que a gente vai falar sobre isso no futuro. Olha lá, ó. Fura. Olha lá, pessoal. Vai furar, ó, com a broca T-Max, né? Ó. Olha lá, ó. Fura sem guia essa broca, né? Muito interessante, ó. Escariou os furos, tá vendo? Olha lá a fresinha. Ah, não, é uma fresa. Parecia um escariador, mas não, é uma fresa. Olha lá. Abriu as cavidades, tá vendo? Tudo top. Trocou a ferramenta. Tá vendo? Ele vai trocando sozinho. Você deixa lá e ele vai fazendo. Você só tem que acompanhar, né? Às vezes o cara, muitas vezes nesse tipo de máquina, tá? O operador, pessoal, ele trabalha ali, é um cara e ele vai controlando duas, três máquinas às vezes, né? Uma pessoa ali vai rodando, olha uma, olha a outra e ripa na chulipa, né? Pessoal, e tudo isso, né? Não tem como fresar sem as fresas, tá? Pessoal, como nós falamos lá no processo de torneamento, a gente estava falando sobre os ângulos da ferramenta. Ângulo de saída, ângulo de cunha, ângulo de folga. Professor, as fresas possuem esses ângulos. Pessoal, toda ferramenta de corte possui esses ângulos. Olha lá, ó. Aqui, ó, a gente está vendo o desenho da fresa, né? Ó, tá? Então, o que acontece? Ó, a gente tem aqui, ó, o ângulo de saída dela, ó, o ângulo de folga, né? Ó, tá? O ângulo de saída dela e o ângulo de cunha, tá vendo? Ó, os três ângulos. Então, as fresas também possuem, tem que ter. Para atacar e cortar, precisa ter esses três ângulos, tá? E as fresas, pessoal, elas são caracterizadas em três tipos, né, basicamente, tá? Nós temos fresas do tipo H, que é para materiais duros, aços e ferro fundido. Observe que o ângulo de cunha dela é grande, ó, 82 graus, né, pessoal? Ou seja, ela tem muito pouca saída, tá? Mas ela tem muitos cortes. Tá vendo que ela tem bastante corte, ó? Ou seja, ela tem mais arestas. Por quê? Como o material é duro, tira menos material, tá? Tira menos material. Tirando menos material por aresta, então você pode pôr mais aresta, tá? Já as fresas do tipo N, pessoal, são as mais comuns, tá? O que acontece, ó? Elas servem para usinagem de aço, de 1010 até 1045, aços até de média dureza, né? Tá? Ela já tem um ângulo de cunha menor, porque material mais mole, o ângulo de cunha é menor, ó. Aí nós temos o ângulo de folga, né, ó, tá? Ângulo de saída, tá vendo, ó?
E essa daqui, pessoal, a fresa do tipo W. A fresa do tipo W ela tem menos arestas ainda, tá vendo? Então, ou seja, tendo menos arestas, ela vai usinar materiais mais moles. Material mole, né, pessoal, o esforço de corte é baixo, mas o índice de a saída de cavaco é grande, você gera muito cavaco. Então você tem que ter bastante espaço para a saída do cavaco, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Você tem menos facas, você tem um ângulo de cunha menor, ou seja, consegue cortar com mais facilidade o material e você consegue remover mais material, ou seja, o volume, o fluxo de cavaco é maior, tá? Então por isso você precisa ter mais saída. Materiais moles, as fezes do tipo W é para materiais moles. Moles como, professor? Pessoal, materiais moles como cobre, alumínio, bronze, latão, plástico, tudo bem? Essa daqui, pessoal, ó, é uma fresa, né, ó, tá? Do tipo W, tá vendo, ó? As fresas do tipo W, pessoal, elas caracterizam, né, a gente consegue perceber pelo número de facas, né? Então a gente vai ver, por exemplo, essa fresa aqui, ó, é uma fresa de 10 milímetros. Ela possui duas facas, tá vendo, ó? Se ela fosse para aço, se ela fosse uma fresa, né, do tipo N, por exemplo, né, fosse para aço, ela teria 4 facas, né? Ela já é uma fresa para alumínio, essa aqui é própria para alumínio, tá vendo? Ela tem as guias dela, o corte dela aqui ele é polido, né, tal, né? É uma fresa própria para alumínio essa aqui, tá? É uma Iskar, né? Tá? Olha que legal, tá vendo? Ó? Essa é uma fresa, né? Essa aqui é uma fresa israelense, essa aqui, tá? Ela serve para usinagem de alumínio, tá? Uma fresa do tipo W, tá bem? Já esta aqui, pessoal, ó, é uma fresa do tipo N. Observe que ela possui 4 facas, tá vendo? Ó? Professor, então geralmente essas fresas, se tem 2 facas ou 3 facas, são do tipo W. Muito bem. Se possuem 4 facas, tá? São do tipo N, tá bom? É o mais comum, tá? 4 facas geralmente é do tipo N, tudo bem? Lógico que tem uma série de outros fatores, né, que vão influenciar, mas essa aqui é de aço rápido, por exemplo, né, ó, tá? Essa aqui é de aço rápido, tá? Ela é própria para usinagem de aço, aço comum, tá? Aço 1010, 1020, 1045, tá bom? Agora, essa daqui, pessoal, ó, já é uma fresa maior, ela é uma fresa de 20 milímetros. Geralmente ela tem 4 facas, mas quando ela é do tipo N. Mas quando ela é do tipo H, como essa aqui, pessoal, ó, ela possui mais arestas de corte. Ou seja, não precisa de tanta saída, já que o fluxo de cavaco é menor, tá bom? Olha lá, ó. Essa uma fresa do tipo H. Essa é para usinagem de aço duro, aço ferramenta, tá bom? Ferro fundido, tá? Bem, essa é uma fresa do tipo H, tá bom? Só para a gente ter uma relação, pessoal, o professor vai pegar uma outra fresa aqui. Por exemplo, essa aqui, a gente tem um pequeno cabeçote de fresamento, ela tem 25, é quase do mesmo tamanho, um pouquinho maior, tá vendo? Essa daqui é do tipo N, ó. Tá vendo? Tem 4 facas. Essa aqui já tem 6 facas, tá vendo? Tá vendo? O diâmetro é pequeno, mas tem bastante faca, ó. É para usinagem de material duro. Essa aqui é para aço 1020, aço 1045 e dependendo do inserto que nós utilizarmos, a gente pode até usinar um alumínio também, tudo bem? Aí depende do tipo de inserto que você coloca. Nesse caso, esse inserto, essa pontinha de metal duro aqui, pessoal, ó, tá vendo? Essa pontinha de metal duro, ela é para usinagem de aço, tá bem? Olha lá, pessoal, mas assim, a gente viu ali só alguns tipos. Todas essas que nós vimos, né, são fresas de topo. Mas existem uma série de formatos de fresas. Tudo bem, pessoal? Com vários formatos, disposições de dentes, né? Olha só, essa daqui, pessoal, são as fresas planas, tá? Olha lá, esse tipo de fresa, né, pessoal, geralmente a gente vai utilizar em fresadoras horizontais, tá? Ou universal também, tá? Bem, aqui a gente tem fresas de disco, tá vendo? Tá? Olha que legal.
As fresas que o professor mostrou para vocês, né, pessoal, são fresas de topo, né? Essas fresas que o professor mostrou para vocês aqui, ó lá, elas são fresas de topo. Por que fresa de topo? Porque ela é presa aqui, ó, pelo topo dela, né, ó, tá? Então, uma fresa muito comum, pessoal, ó, é uma fresa muito comum, uma fresa de topo. Nós chamamos de fresa de topo, ó, tá? Ó lá. Então, a gente vai prender ela aqui, ó, no espíndulo para executar a usinagem aqui, né? Então, ela vai girando e vai usinando, tá bom? Ó lá. Essas aqui, pessoal, são as fresas Woodruff e fresa T. São diferentes, né? A fresa Woodruff, pessoal, é para fazer um rasgo de chaveta, própria para isso. Só serve para isso, né? Fazer rasgo de chaveta Woodruff, tá? A chaveta Woodruff, ela é uma chavetinha em forma de raio, assim, tipo uma meia-lua, né? Nós chamamos de Woodruff. E existe uma fresa só para fazer isso. A fresa T, pessoal, ela já é um pouquinho diferente, ela é própria para fazer a usinagem de rasgo T. Rasgo como esse aqui, ó. Olha só que legal, pessoal. Por exemplo, o professor tem aqui, ó, uma pecinha, tá vendo, ó, que ela possui o rasgo T. Olha só, tá vendo? Como que é usinado esse rasgo T? Com uma fresa como essa, uma fresa T. Olha lá, ela entra aqui, ó, e usina o rasgo da peça, tá vendo? Tá? Com a Woodruff, dá para fazer isso, professor? Vai ser muito arriscado você quebrar. Porque olha só, a fresa Woodruff aqui, essa fresa T, pessoal, ela tem corte, ela corta tanto no externo dela aqui, ó, no diâmetro, quanto também corta na parte de cima e na parte da face dela, ó, que ela fica presa assim. Então ela corta desse lado e desse lado. Então ela é diferente, ela é bem mais robusta, tá? Esse tipo de fresa serve para fazer a usinagem desse tipo de rasgo, ó, o rasgo T. Olha que legal. Ela entra aqui, ó, e vai cortando aqui o rasgo, ó. Tá vendo? Tudo bem? Então, rasgo do tipo T, fresa do tipo T. Tudo bem? Pessoal, agora aqui nós temos as fresas angulares. Essas fresas são muito interessantes, né, pessoal? Porque elas servem para fazer rasgos em ângulo, né, como essa aqui, ó, por exemplo, que é uma fresa, ela é uma fresa de disco, né, tá? Mas com um perfil em ângulo aqui, tá vendo? Ó, tá? E as fresas rabo de andorinha, bem legal também, ó. Olha aqui a usinagem de um rasgo, né? Rabo de andorinha, de um rasgo V, tá vendo? Olha lá, pessoal. Essas são as fresas do tipo rabo de andorinha. Tem essa daqui, que é a rabo de andorinha contrária, né, tal. Vai ficar o ângulo invertido. Essa daqui é a tradicional, tá? Essa fresa rabo de andorinha, pessoal, ela serve, pessoal, ó, para fazer esse tipo de encaixe, tá vendo? Ó? Muito comum em máquinas, tá vendo? Ó? Que são os encaixes do tipo rabo de andorinha, tá vendo? Ó? Possui um ângulo aqui, a peça tem um ângulo externo, e essa daqui possui um ângulo interno, ó, serve para encaixar. E aí o que acontece? Com a fresa rabo de andorinha, pessoal, olha só, a gente vem aqui, ó, usina o ângulo desse lado, usina o ângulo do outro lado, tá vendo? Olha lá, ó. E, professor, interno também? Pessoal, mesma coisa, interno também. Tudo bem, a gente primeiro abre o miolo com uma fresa de topo, tá? Primeiro a gente passa uma fresa de topo, abre o miolo, tá vendo? Usina o miolo aqui, ó. E aí sim, depois a gente vem com a fresinha rabo de andorinha e pom, 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 e usina aqui, né, ó. Movimento discordante, né, ó, tá vendo? Tá? E usina o rasgo. Então, essas são as peças com encaixe rabo de andorinha, tá vendo? Muito usado aí na indústria, principalmente na fabricação de máquinas, né? Por exemplo, da mesa, do torno, né? Mesa do torno, a mesa da fresadora, né? As máquinas, a gente usa muito esse tipo de encaixe, tá bem? É bem usual, tá bom? Olha lá, pessoal, essas aqui são fresas de perfil constante. Então, a gente consegue usinar perfis côncavos, perfis convexos, né? Tá vendo? Perdão.
convexos, côncavos, né? Podemos também usinar perfis assim, complexos, como perfis de dentes de engrenagem, tá vendo? Tá? Então, essas aqui já são fresas de perfil constante. Olha elas aqui, ó. Então, a gente tem semicircular, convexa, côncava. Olha lá, pessoal, essa aqui interessante, que é a fresa trapezoidal, o professor vai mostrar para vocês, ó. Essa daqui é legal, que é uma fresa caracol, ela é uma fresa específica para fabricação de engrenagens, né? É bem interessante essa fresa aqui. A fresa módulo, pessoal, essa daqui é muito comum. Por quê? Fazer dentro de engrenagem, cada engrenagem tem um módulo diferente, né? Então você tem uma engrenagem para cada tipo de, uma fresa para cada tipo de engrenagem que você vai produzir, tá? A fresa, né, pessoal, ó, circular para fazer arredondamentos, quebrar cantos, ela tem um rainho, né? Olha só. Essa daqui, né, pessoal, ó. Essa é a fresa, né, para usinagem de ângulo, né, tá? Essa daqui essa aqui é irmã da fresa. Essa daqui, pessoal, ela é irmã da fresa rabo de andorinha, ali, fresa angular, né, ó. Olha que legal. Então ela possui aqui uma série de arestas de corte, tá vendo? Ela usina, pessoal, ó, nessa direção, né, ó, certo, ó. Ela vai usinar aqui, ó, tá vendo? Ó, vai girando, tá? Olha lá. Essa fresa essa aqui é a fresa angular, né? Muito parecida com essa trapezoidal também, né? Tá? As duas são muito parecidas. Ah, e esse aqui, né, pessoal? O cabeçote de fresamento. Olha que legal, pessoal. O cabeçote de fresamento, pessoal, ele possui, tá vendo, ó, várias arestas. Eles são para desbaste, faceamento de superfícies, né, tá? Esse aqui, ó, pessoal, é um cabeçote, ele tem 80 milímetros de diâmetro, tá? Bem, os insertos aqui, ó, são inclinados 45 graus, tá? Bem, e aí o que acontece? Isso aqui é para desbaste, tá vendo? Esse é também muitas pessoas conhecem como caracol, né? Tá? Fresa de dentes postiços, né? A gente acha muito isso também nas nomenclaturas aí dos livros, tá? Mas na indústria muitas pessoas chamam de caracol, né? Pega o caracol, pega aquele caracol, pega o caracol de 80 e tal, tá? Mas é o cabeçote de fresamento, tá? Essas são fresas utilizadas para desbaste, né? A gente utiliza faceamento, desbaste, tá? Consegue remover uma grande quantidade de material, possuem tamanhos variados, número de arestas, né, pessoal? Ó, olha esse cabeçote aqui. Esse cabeçote aqui deve ter 200 milímetros aproximadamente. Olha a quantidade de arestas que ele tem. Esse aqui, com certeza, é um cabeçote aí do tipo H, né? Tá? Professor, e esse que está na mão do senhor aqui, ó? Pessoal, a gente percebe que existe um espaçamento grande, né, ó, entre os insertos. Tá vendo? Ó? Tá? Então, o que acontece? Tendo esse espaçamento, ela provavelmente é uma fresa do tipo N, tá? Não é do tipo W, senhor? Não, essa não é do tipo W, porque essa é uma fresa para usinagem de aço, tá? Então, uma fresa do tipo N, tá? Se tivesse mais insertos aqui, 7 ou 8, seria uma fresa do tipo H, tá bom? Então, na aula de hoje, né, pessoal, a gente conseguiu ver um pouco melhor o que é conhecer ali, né, o processo de fresagem, né, como que ele funciona, né, os movimentos de corte, né, movimento de rotação da fresa, a profundidade de corte quando a gente desce a fresa ou sobe a mesa, né, na verdade, e movimento de avanço da mesa, né? Então, movimento de rotação, movimento de penetração e o movimento de avanço da peça contra a ferramenta, tá bom? Pessoal, nós conhecemos as fresadoras, né, os tipos de fresadora, né? Basicamente, né, fresadora vertical, fresadora universal. A horizontal não é tão encontrada, né, mas existe também, tá? Pessoal, identificamos também, né? Aí, pessoal, no caso, a importância, né, da usinagem, né, a evolução, né? A gente viu ali as fresadoras copiadora, tal, pantográfica, a máquina CNC, que ela faz tudo, né? Ela usina, ela desbasta, ela interpola, fura, né, tudo com uma precisão absurda, né, na casa dos milésimos de milímetro, tá? Então,
São máquinas assim muito interessantes, um processo que agrega muito, importante na indústria metalmecânica, tá? Pessoal, boa aula, bons estudos.